Boa noite, mais uma madrugada com Deus, trazendo aqui, falando ainda sobre predestinação, e eu escolhi para nossa meditação Romanos capítulo 8, os versículos 18 ao 30, onde leremos primeiramente os versículos 28 ao 30, que é onde o apóstolo Paulo fala, sobre a predestinação. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, que dizem assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala, que pessoas são predestinadas. O que significa exatamente esse discurso que o apóstolo Paulo está falando aqui? Nesse discurso que ele fez. Aqui ele está falando não que a pessoa, que Deus escolha algumas pessoas para a salvação, já estão predestinadas para a salvação, e outras, no caso, para a perdição, ou que Deus escolha alguém para a salvação, e outras ficam ao léu. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui, que todas as pessoas, depois nós vamos ler, os outros versículos, para a gente entender bem. Mas esses versículos aqui, eles estão falando de pessoas que foram chamadas, de pessoas que aceitaram a mensagem, das pessoas que passaram por um processo de renúncia, uma série de coisas, e para chegar a esse ponto de serem justificadas, através do sangue de Jesus, ou seja, a pessoa, ela aceitou a Cristo, ela aceitou o sacrifício de Cristo, ela renunciou o pecado, o mundo, o mal, todas as coisas mundanas, a moda, etc., tudo para servir a Jesus. Então ela foi chamada, todas as pessoas são, mas aí cabe a pessoa aceitar ou não, Quando elas aceitam, elas são escolhidas de Deus para a grande obra. Que obra é essa? É uma obra intensa, que é uma obra, conforme Paulo até comenta aqui, que essas pessoas precisam refletir a imagem do Filho de Deus, ou seja, a imagem de Cristo. E para você transmitir a imagem de Cristo, você precisa ter comunhão com Deus. Tanto que aqui no versículo 29, aqui fala, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Esse conhecer é a palavra ginosco, depois você pode conferir, É G-I-N-O-S-K-O, ginosco. E essa palavra significa, esse conhecer significa no sentido íntimo. Inclusive, ele é até usado se referindo a casais quando eles têm intimidade sexual, relação íntima. Então, quando usa essa palavra, não está falando conhecer no sentido, digamos, genérico, que é seu parente, é seu vizinho. Não, conhecer intimamente, conviver com essa pessoa, ter comunhão com ela. Então, esse é o sentido dessa palavra. Então, os que ele conheceu, ou seja, a pessoa foi chamada e a pessoa aceitou, a pessoa se entregou completamente nos braços de Deus para poder fazer a obra dele, para receber esse tão grandioso privilégio de poder refletir a imagem de Deus, de poder refletir a Jesus Cristo nesse mundo mal, perverso, que nós vivemos. E aqui, o versículo 30, ele fala: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou, através do sacrifício de Cristo. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esse aqui é o povo, aquele povo que Jesus ele vai receber e vai dizer, Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, essas pessoas se entregaram a Ele, fizeram a vontade dEle e por isso elas são glorificadas, por isso elas são justificadas através do sangue do Cordeiro, através do sacrifício do Cordeiro. Jesus ele até mesmo contou uma parábola sobre a rede de arrasto. A rede ela é lançada ao mar. O mar representa o quê? O mundo.
E essa rede ela é lançada ao mar, ou seja, para o mundo inteiro, para todas as pessoas. E essa rede, todos que ela alcança, ela arrasta para a areia. Só que ali depois vão ser escolhidos. Ela pega os peixes de tudo que é espécie, de tudo que é tamanho. E ela, quando chega ali, é que vai ser escolhido. O que significa isso? A pessoa, ela ouve a voz de Deus. E aí ela decide se ela aceita ou não, se ela vai servir ou não, porque ela pode dizer que não. Ela pode falar assim, eu sou muito jovem, deixa isso para lá, isso é coisa da minha cabeça, ou então deixa para quando eu tiver uns 30, 40 anos, depois que eu já tiver me casado, ter tido meus filhos, ter terminado minha faculdade, né, ter conseguido um emprego ali dos meus sonhos, deixa eu ver os meus netinhos, e pode acontecer de que a morte chega e essa pessoa não se entregou a Deus. Ela recebeu, ela foi chamada, mas ela não se entregou. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela negligenciou o chamado de Deus, ela negligenciou a obra, a palavra de Deus. Então, ela vai ser lançada fora. Não é que ela foi predestinada para a perdição. Ela não quis, ela não aceitou o chamado. Por isso, ela foi lançada fora. Quem aceitou está predestinado para a salvação. É como uma pessoa que ela quer ser médica, e aí o que ela faz? Ela entra na faculdade de medicina. Aí ela já é médica? Não, ela vai passar aí por um processo de muitos anos. Ela vai, se ela gostava de sair para balada, ela não vai sair mais. Ela vai ter que renunciar a isso muitas vezes. Se ela dormir cedo agora às 2, 3, 4 horas da madrugada, ela vai estar estudando, ela vai estar dentro de ônibus, de táxi, dependendo da condição financeira dela ou o que ela prefira. Ela vai estar estudando, ela vai estar indo a vários lugares para estudo, para pesquisa, e ela vai ter que renunciar a uma série de coisas que ela fazia antes, que ela gostava muito, mas agora ela não pode mais. Tá entendendo? Aí depois, com o passar dos anos, com a experiência, com as notas que ela vai tirando, com tudo, aí lá no final, ali pelos seus 7 anos, né? 5, 7 anos, dependendo da faculdade que ela esteja fazendo, aí ela vai terminar a faculdade dela, o curso dela de medicina, e aí ela vai querer o quê? Uma especialização. Salvo engano, são mais 2 ou 3 anos, né? A especialização médica. Talvez ela quer ser ginecologista, talvez ela quer ser oftalmologista, talvez ela quer ser uma outra... Ela vai se especializar em alguma área da medicina. E aí, o que ela vai fazer? Depois que ela terminar essa especialidade, ela vai ter o seu diploma, ela vai ter esse diploma também da especialidade médica, e aí sim ela pode exercer a medicina. Agora, se ela não terminar a medicina, não é porque ela se ingressou, porque ela ingressou na faculdade que ela é médica. Ela pode até ser condenada, né, por exercício ilegal da medicina. Então, que é só no final que ela vai receber o título, assim como nós cristãos, é só no final que a gente vai receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, é uma batalha muito grande de renúncia, de dores, de lutas, né? E a gente vai ver aqui, nos versículos anteriores, que o apóstolo Paulo está falando exatamente disso. Por que a gente está estudando essa parte? Para que ninguém pense que Deus é mau, que Deus é cruel, que Deus escolheu alguém para salvação e outra para perdição, né? Porque Deus não seria justo, Deus seria cruel fazendo uma coisa dessas, né? Podendo escolher a todos e ele escolhesse apenas alguns e deixasse, né, o maligno destruir o resto. Com certeza não é isso que o apóstolo Paulo está falando. E aqui eu já dei nessa explicação dos versículos 28 ao 30, mas a Bíblia que é a palavra de Deus, né? Então vamos ler dos versículos 18 até o 27, onde o apóstolo Paulo ele fala, né, exatamente sobre essas coisas. Vamos ler até o 24 e depois a gente segue com a leitura, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Então, aqui o apóstolo Paulo vem falando lá desde a criação, né, da queda de Adão e Eva, aí entra o pecado, as doenças, a morte, todo o planeta, digamos assim, né, está gemendo. A gente vê aí falta d'água, lugares muito quentes, muitas enchentes, muitas doenças, uma série de coisas. Eu fico muito triste, né, sobre a questão dos animais, que eles estão sofrendo, né, aí por causa de nós, que eles não têm culpa, né, nisso, mas como Adão era um representante, então o pecado dele refletiu em toda a criação.